Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 1, potências e raízes, exercícios. Bom, vamos resolver esse primeiro exercício aqui, né? Tá assim, ó. Resolva as expressões abaixo. Vamos começar aqui pela letra A, né? Tá assim, ó. 3 raiz de 7 mais 5 raiz de 7, tá bom? Bom, como que a gente faz para resolver essa expressão aqui, né? É bastante simples, tá? Então, ó, tem aqui, ó, 3 raiz de 7 mais 5 raiz de 7. Eu vou copiar, tá certo? E aí pensa o seguinte, ó, se você tivesse 3 canetas mais 5 canetas, você teria no total 8 canetas, não é isso? Aí se você tivesse 3 lápis mais 5 lápis, no total você teria 8 lápis. Ah, e se fosse 3 réguas mais 5 réguas, você teria no total 8 réguas, tá certo? Então, ó, olha o raiz de 7 aqui como se fosse um objeto, tá? E aí na hora de fazer a conta, você nem conta com ele, tá bom? Então, ó, faz só o 3 mais 5 que dá 8 e no final coloca o raiz de 7, tá bom? Olha como se fosse um objeto, beleza? Então, ó, 3 raiz de 7 mais 5 raiz de 7 dá 8 raiz de 7. E acabou. Beleza? Letra B, ó, tem aqui 14 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. Beleza? Bom, mesma ideia da letra A, né? Vou copiar aqui, tá certo? E olha o raiz de 3 como se fosse um objeto, tá certo? Aliás, até pode ignorar ele por enquanto, tá bom? Olha só para o 14, para o menos 5 e para o 8, ok? Quando você faz a conta, ó, 14 menos 5, isso dá 9. E fazendo 9 mais 8, isso dá quanto? Isso dá 17. E aí no final coloca o raiz de 3. E acabou. Feito? Letra C agora tem aqui, né? 8 raiz de 11 mais 10 raiz de 2 menos 2 raiz de 11 mais 4 raiz de 2. Beleza? Bom, aqui na letra C acaba aparecendo raízes diferentes, né? Eu tenho aqui 2 que tem raiz de 11 e outros 2 que tem raiz de 2, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar aquilo que é semelhante, tá certo? É como se fossem objetos mesmo, né? Então, ó, faz de conta que esses dois aqui são dois objetos iguais e esses outros dois aqui são outros objetos, tá certo? Então, por exemplo, o raiz de 11 faz de conta que é lápis e o raiz de 2 faz de conta que é régua, tá bom? Bom, aí copio aqui embaixo e na hora que eu copiei aqui, para facilitar, eu já coloquei os que têm a mesma raiz juntos, tá certo? Então, ó, 8 raiz de 11 e o menos 2 raiz de 11 já coloquei juntinhos aqui, tá bom? E aqui, ó, 10 raiz de 2 e mais 4 raiz de 2 também, já coloquei junto, ok? E aí vamos juntar aqueles que têm a mesma raiz, ok? Então, ó, 8 menos 2, isso dá 6. E copia a raiz de 11, tá? Como eu estou colocando aqui, tudo bem? E nessa parte, ó, 10 mais 4, isso dá 14, e o raiz de 2 você copia no final. E acabou. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo D. Que é aqui, né? Raiz de 8 mais raiz de 32. Aí você olha e fala, eita, né? E como é que faz esse negócio aqui, né? Bom, esse daqui, para a gente resolver, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar esses dois valores aqui, tá? Tanto o 32 quanto o 8, tá bom? Minha sugestão é, quando você for fatorar, começa sempre pelo maior, tá? É uma sugestão, não é que é obrigatório, mas fica aqui a sugestão, tá bom? Então, ó, coloquei aqui a fatoração do 32, né? Então, ó, 32 dá para dividir por 2, isso dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1, né? Aí chegou no 1, acabou a fatoração, né? Então, ó, o 32, aparece o número 2 aqui quantas vezes? Aparece 5 vezes, tá bom? Porém, como é raiz quadrada, lembra do que a gente fez nesse capítulo, tá certo? Como é raiz quadrada, eu vou olhar para essa parte fatorada aqui e formar pares, que é raiz quadrada, né? O índice é 2. Como o índice é 2, eu vou formar de 2 em 2, vou formar pares. Então, ó, consigo formar um par de 2 aqui, consigo formar um segundo par de 2 aqui, e ainda sobra esse 2 aqui, tá bom? Então, ó, é o que eu estou colocando em verde aqui, ó. Então, ó, um par de 2, então fica 2 ao quadrado. Um segundo par de 2, fica outro 2 ao quadrado. E esse 2 está sozinho, ó, fica sozinho aqui. Tudo bem? Bom, aí chegou nessa parte, né? Quem está com o mesmo valor, né, do índice
sai da raiz. Quem não tá, fica. Então, ó, olha para o expoente aqui. Sei que o expoente, que é 2, tem o mesmo valor do índice, que no caso é 2 também. Então, ó, esse 2 sai da raiz, tá bom? Esse 2 aqui, mesma coisa, né? Ó, o expoente e o índice eles são iguais, então esse 2 sai da raiz. Esse 2, como não tem aqui, né? Na verdade é 1, né? Tá bom? Ou seja, é diferente, então esse 2 fica dentro da raiz. E aí eu tenho, né? 2 vezes 2, isso dá 4 e copia o raiz de 2. Beleza? Bom, agora vamos para o raiz de 8 aqui, né? O 8, vou fatorar aqui também, tá certo? Então, ó, 8, né? Coloca aqui o traço para começar a fatoração. Dá para dividir por 2, dá 4. Aí 4 dá para dividir por 2, né? Que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Tudo bem? Bom, terminou aqui a nossa fatoração. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 32, né? Então, ó, o 8, né? Como é raiz quadrada, quer dizer, o índice é 2. Então, eu vou ver quantos pares eu consigo formar aqui, certo? Então, ó, consigo a princípio um par de 2 e ainda sobra esse 2 aqui, tá bom? Que é o que eu estou colocando aqui. Então, ó, um par de 2, né? Ou seja, 2 ao quadrado e ainda sobra esse 2. Aí, mesma coisa que eu falei do 32, né? Olha aqui o expoente, né? Como aqui é 2 e o índice também é 2, então esse 2 sai da raiz. Agora esse daqui, ó, olha o expoente, é 2? Não é, né? Quando não aparece nada é 1. Como é diferente do índice, então esse 2 fica dentro da raiz, tá bom? Então, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, ok? Então, raiz de 8, 2 raiz de 2, e raiz de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Beleza? Só uma observação. Por que eu pedi, aliás, por que eu sugeri, né? Começar pelo 32, tá? Na parte da fatoração aqui. Perceba que quando eu fatoro o 32, olha aqui a partir do 8, tá? A partir do 8, você concorda que essa parte aqui, ó, é igualzinha a essa parte aqui? Tudo bem? Então, é interessante você começar pelo maior, porque em alguns casos, quando você começa a fatorar o maior, acaba aparecendo a fatoração do menor. E aí você não precisaria repetir isso daqui, certo? Aqui eu estou repetindo só para mostrar o que acontece, tá bom? Ó, perceba, ó, isso daqui tá exatamente aqui, ó, tá? É igualzinho. Então, assim, se você começar pelo maior, às vezes você acaba não perdendo tempo repetindo um processo, tá bom? Então, perceba mais uma vez, né? Quando eu fatoro 32, a fatoração do 8 aparece aqui também, ó. É igualzinho essa parte, tá bom? Então, de repente, né? Se for igual, que a gente não sabe a princípio, né? Mas se for igual, já facilita a sua vida. Volta a dizer, ó, a fatoração do 32, no meio do caminho acaba aparecendo aqui a fatoração do 8 também. E aí, de verdade, você não precisaria fazer essa parte aqui. Beleza? Voltando agora para o exercício, né? Então, ó, tem aqui raiz de 8 mais raiz de 32. Do jeito que estava, dá para juntar? Não dava, né? Raiz de 8, raiz de 32 não tem como juntar. Porém, a gente sabe agora que raiz de 8, ó, tá aqui em cima, né? É 2 raiz de 2. Então, ó, substitui aqui, né? Raiz de 8 por 2 raiz de 2. Raiz de 32, a gente sabe que é 4 raiz de 2. Então, substitui aqui. E escrevendo dessa forma, agora sim a gente consegue juntar, porque ó, aqui é raiz de 2, aqui também é raiz de 2, tá certo? E aí, para fechar é só fazer, né? 2 mais 4, isso dá 6, e copio o raiz de 2. E acabou. Beleza? Vamos agora para o nosso último exemplo, que é esse exemplo E, tá bom? Então vamos lá, né? Tem aqui, ó, E tá assim, raiz de 3 mais raiz de 12 mais raiz de 147, beleza? Bom, tem aqui raiz de 3, né? Bom, raiz de número primo, não precisa nem fazer nada, tá? Porque não tem como fatorar número primo, né? Então, ó, lembrando aqui, né, números primos, ó, 2, 3, né? 3 é o número primo, então, ó, viu o número primo, já pula, tá? Não tem muito o que fazer com ele. Então, de verdade, a gente vai olhar para o raiz de 12 e para o raiz de 147, tá? Que nenhum dos dois aqui é primo. Volto a dizer, sugestão, começa pelo maior, porque às vezes, tá? Em alguns casos, quando você começa a fatorar o maior, às vezes aparece o menor, tá? Aí vamos ver se isso acontece ou não. Então, ó, começando pelo 147, né? Coloquei aqui. Bom, 147 não dá por 2, mas dá por 3, né? Então, 147 por 3 dá 49, tá bom? Aí 49 não vai dar por 2, nem por 3, nem por 5, mas vai dar por 7, tá bom? Então, ó, 49 dividido por 7, isso dá 7, tá bom? E, para fechar, 7 vai dar para dividir por 7, isso aqui vai dar 1.
beleza? A observação, se você não lembrar dessa parte de fatoração, volta nas videoaulas que eu coloquei nesse capítulo mesmo, que tem alguns exemplos de como fazer fatoração, tá bom? Então, ó, terminei aqui a fatoração de 147, beleza? Bom, vou fazer agora a fatoração do 12, tá? Então, ó, 12, coloquei aqui, ó, 12 dá para dividir por 2, né, porque é par, isso dá 6. Aí 6 também é par, então também dá por 2, isso dá 3. E 3 vai dar para dividir por 3 e 1 aqui. Chegou no 1, acabou a fatoração. Beleza? Bom, como aqui é raiz quadrada, então vamos juntar os pares possíveis. No 147, ó, 3 não dá para formar par, mas 7 dá para formar um par aqui? Dá, né? Então, ó, coloca aqui, ó, o 3 não dá para formar par, né? Então fica só 3 mesmo. Agora o 7 dá para formar par, ou seja, fica 7 ao quadrado, tá bom? Ó, no 12, mesma coisa, né? Olha aqui, ó, o 2 dá para formar par? Dá, o 2 dá. O 3 dá para formar par? Não, o 3 não dá não, tá bom? Então coloca aqui, ó, o 2 dá para formar par, né? Fica 2 ao quadrado, e o 3 não dá, então fica só 3 mesmo, ok? Bom, aí o 147, mesma coisa que eu falei na letra D, né? Então, ó, o 3, aqui o expoente não é 2, né? Ou seja, é diferente do índice, então ele fica dentro da raiz. Agora o 7, como aqui o expoente é 2, então ele sai da raiz. Então fica 7 raiz de 3, ok? Então 147 é igual a 7 raiz de 3. E o 12, mesma coisa, né? Ó, o 2, como está o quadrado aqui, ó, ele sai da raiz, e o 3, como não está, fica dentro da raiz. Então raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Beleza? Bom, e aí finalmente a gente consegue solucionar aqui esse probleminha aqui, né? Essa letra E, tá bom? Porque olha o que a gente faz. Aqui eu tenho raiz de 3, mais raiz de 12, mais raiz de 147. Aí eu substituo, né? Raiz de 3 coloco aqui. Só lembrando, né? Raiz de 3 ou 1 raiz de 3 é a mesma coisa, tá? Uma vez raiz de 3, ok? Raiz de 12 tá escrito aqui em cima em verde, né? Ó, 2 raiz de 3, então, ó, raiz de 12 coloco 2 raiz de 3. E raiz de 147 está aqui, ó, 7 raiz de 3. Então, ó, substitui, ó. Raiz de 147, 7 raiz de 3. Feito? E é só juntar, né, ó. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 7, isso dá 10. E copia aqui o raiz de 3, tá bom? Então, ó, raiz de 3 mais raiz de 12 mais raiz de 147. Quando a gente simplifica essa expressão, a gente chega em 10 raiz de 3. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!